Então, olha, demos o nosso tempo aqui. Eu queria novamente agradecer aos professores Wendel Lopes e o professor Gelson Oliveira, né, por ter aceito o convite, né, do Grupo Tatá, que é um grupo aqui da Universidade de Brasília, do Departamento de Sociologia, né? E a gente faz essas conferências recorrentemente, praticamente a cada 15 dias, né? E o grupo se interessa por questões ligadas à ciência, tecnologia e conhecimentos em geral, né? E o tema do transhumanismo, né, é um dos temas hoje transversais em nossa área, principalmente por conta do trabalho da Dana Haraway, por exemplo, que influenciou muito o nosso campo de pesquisa, que, em síntese, são os estudos sociais em ciência e tecnologia, né? Então, quer dizer, é a primeira vez que temos o tema no grupo, então é uma honra, né, eu diria, recebê-los aqui. Eu vou apresentar, então, os professores. O professor Wendel Lopes é professor adjunto do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Mato Grosso, é doutor em filosofia pelo FMG, né? É mestre em filosofia pela Faculdade Jesuíta, e ele tem um livro muito interessante chamado Hans Jonas e a Diferença Antropológica, né? Um livro que saiu em 2017. O professor Gelson Oliveira, ele é professor do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade Católica do Paraná, ele é pós-doutor pela Universidade de Exeter e doutor em filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, né? E ele como eu já coloquei, né, ele é professor da PUC do Paraná, da Universidade Católica do Paraná. E quem vai hoje mediar as apresentações é a nossa querida Priscila Normando, né, que é doutoranda aqui do programa de Sociologia da Universidade de Brasília, mas também é mestre em Filosofia, ou seja, quem tem aí todos os instrumentos e os conceitos, né, à altura para dialogar com os pesquisadores que aqui estão. Então, novamente agradecendo, eu passo a palavra para o professor Wendel, né, Priscila, primeiro, e depois o professor Gelson. Bom, então dá boa tarde a todo mundo. Está todo mundo me ouvindo ok? Tá. Sim, tudo certo. Então, agradecer a Priscila pelo convite, né? Agradeço a oportunidade por estar podendo falar um pouco desse livro que eu e o Gelson organizamos. E eu acho que a gente está muito satisfeito com o resultado porque, assim, tanto a edição foi muito meticulosa, né? Quanto também os trabalhos foram muito satisfatórios. Eu fiquei realmente até impressionado com a qualidade dos trabalhos, tá? A gente tem, inclusive, trabalhos de autores de fora, figuras até bastante importantes, como, por exemplo, Peter Sloterdijk e o Marcos Gabriel, né, o Hans Keller também. Então, para começar a história, eu gostaria de dizer que o resultado do livro me parece muito, muito bom, né? E acho que vai ser uma contribuição valiosa para quem realmente está começando a tentar entender um pouco do problema, né, que envolve o transhumanismo, bem como também é um excelente livro para já níveis mais avançados. Então, eu acho que o livro consegue alcançar essas duas, vamos dizer assim, essas duas audiências, né, por assim dizer, tanto pessoas mais ainda iniciantes, quanto pessoas mais avançadas na discussão. Um primeiro elemento que eu gostaria de destacar também é que eu e Gelson temos entradas muito distintas para o tema. Ao Gelson, me parece que sempre foi muito mais importante o problema do ponto de vista da ética e da tecnologia, né? O Gelson, inclusive, tem um excelente livro sobre niilismo e tecnologia, e o transhumanismo aparece para ele com um pouco nessa direção de temática, né? No meu caso, o transhumanismo aparece como um problema para a antropologia filosófica. Já há algum tempo eu tenho me envolvido com uma tentativa de formulação de uma antropologia filosófica abrangente, porque penso que é uma espécie de ponto de partida para qualquer reflexão filosófica que se possa ter
e que considere, por exemplo, o problema da história, né? Inclusive, tenho já há algum tempo começado a escrever um livro que imagino que daqui a uns 2 anos eu consiga terminar. É uma espécie de trilogia, já tem até título, chama Homem e História. E nessa investigação eu primeiro tento partir de uma apresentação histórica das ideias antropológicas e, num segundo momento, apresento tanto uma antropologia filosófica, né, uma sistematização das minhas ideias a respeito da antropologia filosófica, e, num terceiro momento, vem uma espécie de filosofia da história, né? Então, o transhumanismo ele aparece um pouco como um dos, vamos dizer assim, uma das ideias antropológicas do nosso tempo que ajudam a problematizar a antropologia filosófica tal como eu a concebo, né? Então, eu acho que são duas entradas bastante distintas, mas o que é interessante é que, apesar de duas entradas distintas, o interesse é por um problema que é muito atual, né? Eu acho que o transhumanismo, enquanto movimento, e já desde o início é um problema caracterizar o transhumanismo, porque você tem várias correntes, né, que se apresentam como fazendo parte ou compondo o que seria esse movimento transhumanista, mas, de maneira geral, eu caracterizo o movimento transhumanista como um movimento cultural que reúne tanto ideias filosóficas como ideias científicas de várias áreas da ciência, né? Inclusive da arte, por exemplo, para tentar pensar uma espécie de melhoramento do ser humano. E não só melhoramento, mas alteração, inclusive, daquilo que eles chamam de natureza humana, né? E nessa intenção, duas direções principais têm chamado a atenção dos pesquisadores e dos proponentes do movimento transhumanista, né? De um lado, a manipulação genética, né? Todas as tecnologias que têm aparecido no campo das ciências da vida, permitindo, vamos dizer assim, alterar a natureza humana no seu cerne, no coração dessa natureza. E, por outro lado, a gente tem a emergência do campo da inteligência artificial, ou, se a gente quisesse resumir, da cibernética, né? Envolve aí a robótica, as ciências cognitivas, a ciência as ciências da informação, e que tentam elaborar uma inteligência artificial, né? E aí dependem de uma certa concepção filosófica, que hoje em filosofia da mente é inclusive dominante, que a gente chama de inteligência artificial forte, e que pensa que a mente humana é uma espécie de programa, né? Instalado no hardware cinzento, que é a nossa massa encefálica, por assim dizer, né? Então, essas duas direções são as principais. De um lado, a manipulação genética e todo tipo de biotecnologia que possa alterar, né, de algum modo, a natureza humana, e, de outro lado, a ciência da informação, ou a cibernética, que tenta, vamos dizer assim, construir a inteligência humana a partir de um certo tipo de programação, né? Obviamente, os problemas e as questões que aparecem em relação a tudo isso são enormes, né? A começar de questões filosóficas sobre o que de fato seria a mente, né? Ou, em outros termos, o que seria o espírito, até questões mais simples de problemas técnicos de como se formular a programação, de como fazer com que certas engrenagens funcionem do ponto de vista técnico, né? Para conseguir reproduzir certas faculdades humanas. Então, é uma série de problemas muito abrangente e que pode ser tocadas de maneiras diversas também. E até onde eu consigo perceber, assim, no início eu tinha maiores preocupações com o lado da biotecnologia, escrevi alguns textos sobre, né, como, por exemplo, clonagem reprodutiva humana, escrevi um texto também sobre extensão da vida, problema da imortalidade, né? Mas, atualmente, o que me chama a atenção mesmo, e é aquilo que eu considero
ser o problema mais grave, mais complicado de se resolver, é o problema da inteligência artificial, porque, em boa medida, a nossa era tecnológica, nossa civilização atual, ela é uma espécie de rede social que troca informações de maneira ultra rápida, e é a forma como essas informações são trocadas e, vamos dizer assim, procedem de um lado a outro, é que vão determinar, em boa medida, os rumos da humanidade no futuro, né? Então, acho que cada vez mais se torna mais urgente uma investigação sobre as redes sociais, sobre o modo de funcionamento das redes sociais. As pessoas, muitas vezes, não sabem muito bem como a inteligência artificial opera nesse tipo de situação e como ela acaba determinando certos tipos de comportamento. Só para que se tenha um exemplo, hoje, cada vez mais, o tipo de algoritmo que funciona nessas redes sociais, como, por exemplo, o YouTube, eles não fazem discriminação do tipo de interação que é estabelecida entre os usuários. Então, por exemplo, pessoas que fazem conteúdos bastante agressivos e problemáticos, muitas vezes recebem uma quantidade enorme de atenção, tanto para receber em termos de like, como, por exemplo, dislikes. E as pessoas que dão dislikes, elas não sabem que o que importa para o YouTube, para o algoritmo, é a interação. Se você está fazendo dislike ou não, para o algoritmo, tanto faz. E o que, no final das contas, acaba acontecendo é que aquele veículo, ou, por exemplo, um youtuber, mesmo recebendo vários dislikes, ele é promovido pelo sistema, percebe? Então, a falta de informação dos usuários em relação a isso acaba, em boa medida, promovendo, quando, na verdade, a pessoa acha que ela queria não promover, né? Então, esse é um ponto que tem me chamado muita atenção ultimamente, mas o livro, em boa medida, traz questões as mais variadas, né? E a gente tem tanto uma caracterização do movimento transhumanista, quanto também a defesa e o ataque no bom sentido, né? Do movimento transhumanista. Então, posições tanto favoráveis, apontando os prós do movimento, quanto também posições críticas que apontam para questões problemáticas e problemas éticos, por exemplo, trazidos pelos novos objetivos e metas desse movimento, né? Em boa medida, na introdução, a gente acaba fazendo um destaque de por que o movimento deve ser levado a sério, e a gente elenca aí tanto motivos históricos, políticos, bem como filosóficos, para oferecer uma espécie de introdução, né? E eu acho que o transhumanismo, embora ainda não tenha, vamos dizer assim, ganhado a repercussão que eu imagino que em pouco tempo vai conseguir adquirir, o fato é que, politicamente, eles são muito organizados, têm a seu favor o desenvolvimento tecnológico que cada vez mais exige o progresso desses aparatos técnicos e todas essas modalidades de tecnologia. E, do ponto de vista filosófico, a questão é muito importante, já que a questão do humanismo sempre teve muito presente desde o início da modernidade. Então, eu acho que é impossível fazer uma espécie de apresentação muito detalhada do livro como um todo, mas eu acho que esses são alguns elementos assim a se destacar para meio que provocar as pessoas a terem curiosidade sobre o livro, sobre o que realmente está em jogo,
E no mais, eu acho que o Gelson também tem muitas coisas para complementar, e o debate também a gente pode entrar mais detalhadamente em outras questões, né? Gelson, vamos passar agora direto para o professor Gelson. Ele já faz as considerações dele. E quem já tiver perguntas a fazer, considerações, e já quiser ir usando o chat, podem ficar à vontade, por favor. Gelson. Então, vamos lá. Boa noite mais uma vez para todos e todas. Queria saudar a Priscila aí, agradecer também pelo convite, o Fabrício, né, todo mundo aí do grupo de Brasília. Muito obrigado. Acho que é um prazer imenso a gente estar apresentando o livro para vocês e, enfim, trazendo esse debate, né? Queria saudar também aqui meus colegas, alguns do Grupo Hans Jonas, outros aqui da PUC, o professor Kleber, que está aqui, especialista, inclusive, nesses assuntos, né, Kleber? Obrigado pela presença, o Abel, tem aqui o Ezequiel, enfim, tem bastante gente aqui, o João Carlos, Zé Carlos, desculpa, que é lá de BH, né, Zé, também é do nosso grupo. Então, enfim, obrigado pela presença de todos. O Wendel já mais ou menos apresentou assim, o livro, eu vou ter assim, alguns comentários só sobre, talvez um pouco mais sobre o conceito mesmo de transhumanismo, para colocar alguns elementos para a gente conversar, até para as pessoas não, digamos assim, que não conhecem, né, terem um pouco mais de elementos. Acho que o Wendel deixou bem claro, assim, quer dizer, o livro, ele pretendeu, né, Priscila, trazer alguns elementos para a gente pensar na realidade brasileira, uma coisa que internacionalmente já é muito falada, quer dizer, você já tem muita coisa produzida fora do Brasil, e no nosso país, a gente tem pouca coisa, embora cada vez mais coisas, né, sobre isso, cada vez mais interesse. E esse interesse ele tem várias perspectivas, né? Um primeiro é, obviamente, o interesse acadêmico pelo tema, né? Mas eu acho que tem também interesses, por exemplo, mesmo populares, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas do senso comum cada vez mais vão se apropriando de muitas ideias que são forjadas nesse ambiente, digamos aí, do que a gente chama de movimento transhumanista, e que entra aí, como diz Jonas, né, na corrente sanguínea da sociedade por vários meios, e principalmente pelo cinema, pela literatura distópica, né, pela ficção científica. Então, isso tudo vai trazendo muitas coisas que antes era justamente só ficção científica e vem sendo discutido no dia a dia, né? Eu sempre dou dois exemplos, assim, para falar disso, né, concretos. Um aqui de Curitiba. Um casal queria ter filhos, né, e eles, então, transaram em todas as posições possíveis, você pode imaginar, não conseguiram, portanto, a natureza é incompetente, né. Depois, então, eles resolveram ir para a fé, então rezaram para Deus e mudaram de Deus, e mudaram de igreja, mudaram de religião, e não deu certo. Em outras palavras, Deus é incompetente. Eles não tiveram dúvida, foram bater nas portas da ciência e, né, conseguiram o que eles queriam. Então, não só, aliás, um filho, como 3, né? No dia que o pai, mais especificamente, vai buscar os filhos no hospital, a Isabela, que era uma das meninas, ele descobre que a menina veio com um defeito, né? Ela tinha um problema de respiração, um problema respiratório. O pai não teve dúvida de deixar a filha no hospital e recusar, né? É como se ela fosse um produto, tipo assim, vou comprar um armário, então eu queria de uma gaveta, só tem de 3. Você diz, tudo bem, de 3 gavetas, desde que todas funcionem, né? E isso é um exemplo de como a gente está nascendo, né? Quer dizer, veja, um dos extremos da vida, que é o nascimento, muito dirigido hoje em dia, né? Toda uma série de mecanismos, de intervenções, né? Se fala aí de edição genética, enfim, uma série de engenharia genética, coisas ligadas, portanto, ao início da vida, né? E tem todo um campo de uso da tecnologia para criar uma certa geração que é toda ela preparada, esperada, né, organizada e desenhada, editada em laboratório, né? E o outro exemplo que eu queria dar é de um coronel da FAB, do Rio de Janeiro, que morre. Ele tem algumas filhas, acho que 2. A menina, uma delas, o pai, quando morre, uma delas resolve congelar o corpo do pai e mandar lá para os Estados Unidos, para a Alcor, né, essa empresa de um transhumanista, inclusive, né, que faz a criogenia, né? E a criogenia é congelar um corpo. Não porque eles acreditem que aquele corpo, como a gente podia imaginar, vai sair de lá andando de novo um dia, né? Não é nada disso. O corpo, inclusive, é obsoleto. Aqui nós estamos diante de uma questão que é
o próprio corpo já não precisa mais, ele só é um reservatório de uma informação genética. Vejam, estou usando linguagem de computadores, né, informação, né, tudo isso começa a desenhar também o que nós somos, ou a definir o que nós somos. E é curioso que, neste caso, a outra filha vai para a justiça para exigir o enterro do pai, né? Eu até estou escrevendo não sei o que vai ser, se vai ser um livro, uma coisa, mas eu acho que aí tem uma nova Antígona, sabe? Uma nova Antígona, ou seja, de alguma forma, uma reivindicação pelo enterro do pai, ou pelo enterro do corpo, de um corpo, né, de um familiar, enquanto a outra, então, exige que ele fique congelado. Recentemente saiu na justiça a decisão e a menina conseguiu deixar o corpo conseguiu deixar o corpo congelado, né? Então ganhou a ciência, a tecnologia, etc. Veja, estou falando aqui de um outro lugar, que é um outro extremo da vida, que é a morte, né? A morte também agora é assunto né, da tecnologia, né? Trazendo, inclusive, questões que antes eram do cunho religioso, de cunho, vamos dizer assim, do mistério, etc., que agora ganham e entram definitivamente no campo científico, através, então, deste movimento que nós chamamos aqui com esse nome transhumanismo, uma palavra que tem uma longa história, né? Não vou aqui ficar recorrendo a isso, no livro a gente fez uma recuperação disso, mas que talvez, assim, a partir do século XX, com o avanço precisamente da tecnologia, esta palavra ganhou esse tom futurista, vamos dizer assim, né? O próprio FM 2030, né, o cara lá da New School, inclusive, onde o Hans Jonas trabalhava, ele publica Are You Transhuman, né, um dos livros dos anos 60, que traz esse tema do transhumanismo para o debate, vamos dizer assim, não sei se acadêmico, mas pelo menos aí misturando um pouco da academia com militância política e senso comum, né? Então, esse tema ganhou esse ar, digamos assim, futurista. Tem a ver hoje com essa questão que é, basicamente, a ideia de que nós precisamos corrigir a natureza humana, né? Editar a natureza humana e, mais ainda, ter um controle total sobre aquilo que no passado foi fruto do acaso, que foi lentidão, né? Natureza muito lenta, faz coisas erradas, nem sempre dá certo, ficamos à mercê, né, do acaso, se você quiser, à mercê de Deus, né, quem acredita, enfim, tudo isso muito lento e muito cheio de erros. E agora, então, a gente teria que ter um controle sobre isso, né? Qual é a arma, qual é o instrumento para esse controle? Precisamente a tecnologia. Isso é o básico, né? Quer dizer, a gente tem aí uma ideia de que a tecnologia nos oferece uma possibilidade e a gente não só, e aí começa o meu interesse, como disse o Wendel, o meu interesse tem sido interesse ético, porque justamente, bom, sou professor de ética, pesquisador dessa área, tive uma obrigação que é fazer um pouco o encontro de dois autores aí que eu venho estudando nos últimos tempos, a quem dediquei minha vida filosófica, que é o Nietzsche e o Hans Jonas, e tentei de alguma forma casar um pouco esses dois autores, encontrando em um fio condutor, que é esse tema do niilismo, né? Ou seja, tentando mostrar que de que a crise nihilista, né, diagnosticada por Nietzsche no final do século XIX, ela tem uma recorrência também nesse mesmo processo, nesse mesmo evento da tecnologia, que teria, então, no transhumanismo, uma espécie de último capítulo, o capítulo mais novo, né? O último capítulo, nesse sentido, que não vai ser o último, provavelmente vem coisas pela frente, mas que é o capítulo mais novo desta longa história, no fim, que eu considero uma história de negação do ser humano, da sua própria condição. Ou seja, por trás de todo o discurso transhumanista, você teria uma espécie de negação da condição humana, da condição terrena, da condição, portanto, de estar aqui, né? Há uma tendência de desmundanização, enfim, um conceito que eu trabalhei no meu livro Negação e Poder, para justamente mostrar que o exercício desse poder está instalado em cima de uma tendência, então, nihilista. Ou seja, a tentativa aqui é, se nós perdemos, né, com o niilismo, as referências, né, de valores que nós tivemos na história da cultura, representados pelos valores políticos, os ideais políticos, religiosos, etc., que ofereceram os fundamentos para a cultura, com a crise desses valores, a gente, como mostrou de alguma forma Heidegger e o próprio Hans Jonas se apropriou disso, né? A morte de Deus, representação, então, desta crise, né, do niilismo, ela teria aberto a possibilidade para que o homem, agora sozinho, portanto, sem Deus, portanto, sem orientação suprassensível para a sua vida,
não tivesse ou não fizesse outra coisa, não tivesse outra opção a não ser se entreter com o mundo, entre aspas, ou seja, a não ser exercer o seu poder diante do mundo. A natureza, o mundo passa a ser uma espécie de ocasião do exercício do poder do homem, uma mera ocasião para o exercício desse poder. Um poder que o Jonas passa a definir como uma vontade de ilimitado poder. Esse ilimitado, o Jonas põe sempre em itálico, né, fazendo, obviamente, uma referência ao conceito de vontade de poder de Nietzsche, ao conceito de vontade de poder que, então, ele leu em Heidegger também, e que o Heidegger já tinha interpretado como uma espécie de vontade técnica, né, ou seja, a tecnologia é uma nova tentativa, e o Heidegger vai mostrar que ainda é uma tentativa que não descobre o ser, né, que é uma tentativa de obscurecimento do ser, mas é uma tentativa de alguma forma, recorrer, então, a um novo tipo de idealismo, a novos ideais, justamente na crise do ideal. Então, do ponto de vista do niilismo, a tecnologia não superou, né, não levou à frente, não aproveitou, inclusive, a oportunidade da crise niilista instalada na cultura. Ao contrário, ela buscou novos elementos. E como é que ela fez isso, do meu ponto de vista? Se alimentando do velho e bom humanismo. Ou seja, o transhumanismo, ao contrário do pós-humanismo, né, o Fabrício citou a Donna Haraway, por exemplo, o pós-humanismo, principalmente da Haraway e de outros autores, ele tem sido, no geral, crítico do humanismo, pelo menos de grande parte dos conceitos que foram trazidos da tradição humanista, né, Foucault, Heidegger, a gente até citou isso, né, Wendel, na nossa introdução. Então, diferente do pós-humanismo, que, no geral, se coloca como uma espécie de tentativa de superação desses defeitos do humanismo, né? Machismo, sexismo, especismo, esse tipo de coisa. O transhumanismo não, ao contrário, eles dizem, nós queremos ainda reafirmar muitos desses valores, talvez não esses, machismo, especismo, etc., mas outros valores, por exemplo, o valor central da tradição humanista, que é o valor da racionalidade, né? Então, os transhumanistas, eles estão baseados na boa e velha crença de que a razão pode tudo, e agora uma razão que pode tanto tudo que ela é uma razão tecnológica, tecnificada, que vai, então, direcionar o destino humano com todo o poder, né? Veja, é da razão, ou de um lugar racionalizado, embora reduzido a uma racionalidade tecnificada, tecnológica, que a gente passa a dirigir o que é o futuro da humanidade. Então, eu acho importante a gente reparar que esse movimento, ele tem uma expressão, no meu ponto de vista, nihilista, nesse sentido, de que ele tenta preencher, tenta trazer um novo fundamento, um fundamento que se revela muito. Eu até publiquei recentemente um texto num dossiê que o professor Ivan Domingues organizou lá na revista da Unicinos, em que eu comecei justamente trazendo alguns elementos que vocês são da sociologia devem já ter notado, que são elementos que têm a ver precisamente com o lado, digamos assim, utilitarista, antropocêntrico, capitalista, neoliberal, que tem nesse discurso. Também me preocupa muito. Por quê? Porque você veja, a gente tem nos discursos transhumanistas muito essa ideia de, primeiro, sair do mundo, né? Fugir do mundo. É o que os gnósticos fizeram, sabe? Quiseram, pelo menos, né? Hostilidade em relação ao mundo. É o que os modernos lá, dos nihilistas modernos fizeram com o estrangeirismo, né? Do Camus, esse tipo de coisa, que o Jonas também vai identificando na cultura. Então, nós estamos na mesma pegada, a pegada de fugir daqui, aqui não é bom, né? Então, a primeira ideia é essa, e criar um outro lugar. Então, toda essa pesquisa atualmente que tenta encontrar uma segunda terra, uma possibilidade de a gente sair daqui, construir um mundo à parte, né, com todos os prejuízos e os dilemas que isso traz, então essa é a primeira questão, quer dizer, a elite do mundo, a elite capitalista, ela quer investir nesse tipo de discurso porque ele possibilita, de novo, a boa e velha fuga do mundo, ao invés, de novo, estava acabando de ler um texto do Nietzsche, agora sobre verdade e mentira no sentido extramoral, em que precisamente nos primeiros parágrafos ele critica a razão por ela não ter ajudado a gente a viver melhor aqui e agora. Foi dada a razão um papel que ela não deveria ter, que é retirar a gente da vida. Quer dizer, historicamente, aquela racionalidade, inclusive essa de cunho humanista e transhumanista, ganhou uma função que é contrária a ela mesma. A razão, o intelecto, diz o texto, né, é um instrumento dado ao mais frágil e perecível dos seres
para que ele se sustentasse por um instante na existência, um instantezinho que a gente está aqui, né? E, de repente, a gente transformou esse instrumento em alguma coisa de negação da nossa realidade e uma tentativa de sair daqui, de fuga disso aqui, né? Então, aí nós podemos dizer que é o primeiro elemento que a elite do mundo, por isso, do meu ponto de vista, está ligado à questão ambiental, há todo um discurso que vai desvalorizando a ideia de cuidado, de responsabilidade para com o planeta, porque, no fim, essa gente não está nem aí. Eu acompanho a leitura do Bruno Latour, principalmente nesse último livro dele, que estava por aqui, que se chama Onde Aterrar, em que ele diz precisamente que a saída do Trump dos Estados Unidos em 2017 do Acordo de Paris representa o fim da política. O fim da política no sentido em que nós estamos diante do fim do bem comum, ou da ideia de bem comum. Ou seja, a elite do mundo, Bruno Latour escreve isso com todas as letras, cada vez mais ela dá as costas para a questão ambiental, porque, de alguma forma, o mundo já não interessa para ela, né? E o gesto mais simbólico disso é justamente a saída do Acordo de Paris, como se dissesse, nós vamos construir um mundo só para nós. Então, é o fim da política, porque se a política é, né, vamos dizer assim, a ciência do bem comum, isso aí estaria em xeque. O outro jeito da gente construir essa saída é precisamente através disso que o Wendel falou muito bem aí, o Kleber estuda e outros aí, que é a questão dos estudos sobre a mente, né? Os estudos sobre a mente que querem, no fim, tentar retirar a mente deste corpo, né? Que a gente, como diz Platão, está preso, né? Estamos presos ao nosso corpo como uma ostra à sua concha, né? Uma tragédia. A gente não só está preso no planeta, a gente também está preso no planeta porque está preso ao corpo. Então, veja, são duas libertações que a gente precisava fazer. Por trás dessas duas libertações está um processo, portanto, nihilista de negação, primeiro do corpo, né? Tem vários, né? Esses dias até estava conversando com o Wendel sobre o livro da Santa Ela, né? Que trabalha com essa, ou mesmo daquele Homem Pós-Orgânico, né, da Paula Sibila, que fala, por exemplo, dessas religiões, né, de cyber-religiões ou coisas desse tipo, que são manifestação clara de uma tentativa de tirar a gente do corpo, né, e ainda, então, tirar a gente do planeta. Veja, isso é extremamente nihilista, isso é negação da condição da vida, né, e, obviamente, no fim, o que resulta disso tudo é que o transhumanismo, ele representa, primeiro, um discurso muito sedutor, ele tem ocupado espaços importantes, nós não estamos falando aqui de coisas assim, de gente alucinada, não, nós estamos falando de gente séria, que está, sabe, criando organizações, criando ONGs, criando instituições, criando centros de pesquisa, né? A gente tem várias universidades que tem gente trabalhando. De outro lado, essas pessoas ocupam lugares específicos e importantes nesses centros universitários de pesquisa. Nós temos, por exemplo, gente ligada ao Vale do Silício, né? Todo assim, esse lugar da revolução tecnológica, então ocupando cargos importantes no mundo dos negócios, no mundo das empresas. Vale lembrar que nós temos o Partido Transhumanista, que houve já candidato, né, na eleição passada, aí, não sei como é que está agora, acho que não teve, mas na eleição passada, com o Trump, concorreu o Zoltan Istvan, né, que era um candidato do Partido Transhumanista norte-americano, né? Esse partido tem em vários lugares do mundo, tem na Inglaterra, então nós temos também aí gente militando no campo político, né? Então, veja, em vários lugares da cultura, a gente vê essas ideias proliferando, né? E no campo da bioética, no campo dos eticistas, da ética em geral, há uma grande preocupação em relação a várias questões, né? Eu acompanho muito o Jonas, que eu classifico sempre como um biodefensor, né? A gente podia classificar aí essa turma em dois lados, né? Geralmente os bioliberais, né? Aqueles que acham que a gente tem que usar essa tecnologia para fazer isso tudo, mas ainda que isso seria eticamente obrigatório, né? Que a gente teria uma obrigação ética de fazer. Então, se você pode decidir se o teu filho vai ser menino ou menina, você deve fazê-lo, deve no sentido moral, então haveria uma moralidade. Veja que a tecnologia foi transformada ela mesma num poder moral, né? E, de outro lado, você tem alguns chamam de bioconservadores. Eu não gosto muito da expressão, eu acho que isso né, em português soa mal. Eu prefiro biodefensores, embora reconheça que alguns deles são bioconservadores, né? Obviamente. O Jonas eu considero um biodefensor, no sentido em que a preocupação do Jonas é com o seguinte... bom, primeiro, se a gente quer consertar, qual é a imagem que a gente vai usar para consertar? Quem disse que lembrar mais, controlar as emoções, ter uma mente que pode, sei lá, estar em outro corpo,
fazer transplante de cabeça, mudar órgãos, controlar as máquinas, ter máquinas superinteligentes, máquinas que controlem tudo, né? Não só máquinas inteligentes, mas máquinas superinteligentes, a tal ponto que controlem o próprio destino humano, como, né, diz aí o Nick Bostrom, o Kurzweil, né, esse pessoal aí. Ou seja, isso aí tudo... qual é o modelo que a gente tem para... Quem disse que isso aí vai melhorar mesmo? Um homem que não morresse, né, que envelhecesse menos, que durasse mais, enfim, essas coisas todas. Primeira questão é essa, né? Então, qual é o modelo? E segundo, isso aí não esconde justamente uma negação daquilo que o homem foi até hoje, que nós fomos como seres humanos, né? Então, veja, são questões no campo da ética que exigem uma tomada de posição e uma responsabilidade maior do ser humano. Não necessariamente para ter uma atitude tecnofóbica, né, que é, por exemplo, típica dos bioconservadores, às vezes assim, dizer, não, vamos parar com tudo e tal, por isso eu acho melhor a ideia de biodefensor, porque a questão é não cancelar tudo necessariamente, mas exigir que todos os processos desse tipo, dado a magnitude do poder e dada a ambivalência que toda ação tecnológica carrega, deveria ser acompanhada de uma reflexão ética. A ética, ela é exigida precisamente por Jonas, porque a utopia do progresso técnico que orienta essas pesquisas todas, ela tende a anular a reflexão ética. Por quê? Porque a utopia do progresso técnico, ela tem uma certeza muito clara de que vai ser melhor. O resultado, as consequências dessas ações todas, vai melhorar o mundo. Tanto que a ideia é melhorar a humanidade, o melhoramento humano. Quer dizer, você já tem inculcada aí a ideia de que o que eles fazem vai melhorar mesmo. E isto anula a ética, porque a ética ela só existe aonde a gente sabe, aonde a gente tem consciência da ambiguidade da ação humana. Em outras palavras, se a gente soubesse que tudo que a gente faz é bom, não precisaríamos pensar sobre o que a gente faz. A gente só pensa sobre o que a gente faz porque a gente sabe que pode ser bom quanto pode ser mal. Porque também, se fosse o contrário, também, né, não precisaria de ética. Se a gente soubesse que todo mundo era demônio, né, não adianta a gente pensar sobre o que a gente faz, porque ia dar tudo errado mesmo, né? Então, não somos nem anjos, nem demônios. Vamos confessar um pouquinho das duas coisas. Às vezes, depende do dia, né, um pouco mais, depende da ocasião, um pouco menos, e a gente tem que lidar com isso. Ora, a tecnologia como um poder humano de intervenção, de ação, é a mesma coisa. Essa ambivalência exige, portanto, a ética. Então, esse que seria o caminho das minhas preocupações em relação ao transhumanismo, ou seja, que a gente pudesse pensar essas coisas todas e pensar isso do ponto de vista da ética, trazer esse debate que é muito comum em vários âmbitos das pesquisas, em várias áreas, também para o âmbito da filosofia, para o âmbito da ética. Não para a gente construir um conselho de doutores, etc., capazes de julgar até onde podem os cientistas, mas para chamar a atenção dos próprios cientistas, para que eles descubram que o que eles estão fazendo necessita que eles mesmos usem a ética para seguir com as suas pesquisas. Bom, já falei demais, como é meu feitio, vocês nunca me deixem livre porque eu falo demais, então eu vou parar por aqui, Priscila, e abrir as questões aí, acho que é mais interessante. Obrigado. Muito obrigada, Wendel, obrigado, Gelson. Bom, muitas provocações, assim, muitas perguntas, né, mas como é do feitio da gente na filosofia, a gente sempre deixa muito mais pergunta do que qualquer outra coisa, né? Mas, antes de eu fazer aqui algumas considerações e lançar mais outras questões sobre o tema, eu queria só agradecer a presença de alguns colegas que são aqui da bioética da UNB. O professor Natan Monsores entrou aqui agora, o professor Andréa, professor Camilo Manciola, a Cristiane Fulgêncio também, que faz parte da CONEP, né, da parte de ética e pesquisa. Agradecer demais o pessoal que entrou, prestigiando aqui, e todas as outras pessoas que também estão aqui prestigiando a live no dia de hoje. Bom, sobre transhumanismo, pós-humanismo, né, eu deixei no chat também alguns artigos dos professores, tem
lindo ensaio do Wendell sobre a questão do dever da morte, em que ele se faz uma pergunta bastante instigante, né? Se devemos morrer. E minha grande preocupação hoje é a economia digital, são as tecnologias digitais, é a efetividade social, inclusive da inteligência artificial, que está muito longe de ser uma inteligência artificial forte, mas que possui uma efetividade hoje e uma eficácia na nossa sociedade que talvez a gente nem tem ainda muitas condições de dizer a dimensão dela. A gente só sabe que ela existe. E isso nos leva a uma questão que se casa muito com as preocupações da antropologia filosófica e com as preocupações que o Wendell apresenta em muitos de seus textos, né, mas esse em específico. Que na verdade, a gente tem o dever de morrer, mas no caso do mundo digital, se coloca uma segunda questão, né? Se nós temos o direito de morrer. O mundo digital, a gente vai deixando rastros, e muitas vezes a gente quer que nossas opiniões morram, nos likes e dislikes, como o Wendell bem colocou, porque a gente tem o direito também de mudar de opinião, né? Por vezes. E a gente vê que as opiniões no mundo digital, vez ou outra, dependendo, inclusive, de como os algoritmos são incitados e funcionam e fazem essa mediação, elas simplesmente não morrem, né? Elas ressuscitam. Então, o direito de morrer hoje, ele também se transforma numa questão para a gente que vai para além da nossa capacidade biotecnológica, né? E, em minha percepção, tá aí a provocação para todos os nossos bioeticistas na sala hoje também, se isso não seria também uma questão bioética, né? De vez em quando eu me pego pensando nisso, né? Até que ponto a ubiquidade do digital, o Gelson lembrou bem da Santaella, né? Ela lida com isso, né? E a outra questão é que eu gostaria de colocar na provocação que o Gelson faz sobre a negação da vida, que tem uma pegada assim muito nietzschiana e também muito jonasiana, trazer a Hannah Arendt, né? Como nunca posso deixar de fazer. Que parece que o pós-humanismo e o transhumanismo, mas muito mais o transhumanismo, ele retoma a crítica que a Hannah Arendt faz à teologia cristã, em especial, sobre a negação do mundo, né? O transhumanismo, ele nos traria, na verdade, junto com a negação da vida, a negação do mundo. Então, por si só, a gente poderia dizer que há aí um risco incipiente de, uma vez crescendo a ideia de transhumanismo, nós matamos também, junto com ele, a pluralidade e a esfera pública. Então, deixo aqui essas questões e provocações para os dois. Em geral, gente, a gente faz blocos. A gente tinha o Lucas já inscrito, e aí, se vocês não se importarem, o Lucas falaria e a gente responde em blocos, pode ser? Perfeito. Lucas, querido, quando você quiser. Olá, vocês estão me escutando? Sim. Sim. A primeira questão que eu faço é do ponto de vista de alguém que está estudando o tema, né, e que aborda o tema a partir da sociologia. O primeiro comentário é que é curioso que o transhumanismo, enquanto movimento, ele ganhou relevância de forma silenciosa. Se você for ver, ele foi ganhando força de forma silenciosa, sem fazer muito barulho, mas de uma forma muito mobilizada e organizada.
Quando eu comecei a me interessar sobre o tema e passar a pensar, né, de que forma eu posso abordar e discutir isso, eu refletia muito sobre o que os cientistas, né, os pesquisadores, as pessoas que estavam na atividade pensavam sobre isso, né? Se haviam cientistas, pessoas que, por exemplo, ou eram chefes de laboratórios, institutos, que advogavam, né, pessoalmente pelo movimento, pela causa. E eu descobri que isso era muito difícil de fazer, né? A primeira questão é se vocês, nos estudos que vocês fazem, percebem uma certa distância política, parece, de muitos cientistas, né, pesquisadores, projetos e agendas, que são mobilizados e articulados por transhumanistas como insumos, né, porque se trata de um movimento. Para um movimento ter relevância política, você tem que construir relações de credibilidade. Como é toda uma filosofia, um movimento pautado em uma agenda tecnológica, você precisa de ter provas, ou pelo menos indícios de que é possível. O curioso é que, quando você pega, por exemplo, os textos desses cientistas, as descobertas, eles raramente utilizam essa chave, né? Eu percebo muito que, por exemplo, tem se ganhado uma certa relevância, um certo peso, a ideia de eugenia liberal, que você vê isso aparecendo em alguns cantos, mas nem tanto o transhumanismo. Então, minha pergunta vai nesse sentido. Se vocês veem algum distanciamento, uma certa recusa política de alguns pesquisadores em endereçarem o problema. Obrigado e muito valeu pela fala de vocês dois. Bom, quem quer começar? O Wendel, Gelson? Eu posso, eu acho que sim. Bom, eu gostei da pergunta e eu acho que, assim, existe aquilo que acontece no âmbito acadêmico e aquilo que aparece, vamos dizer assim, em termos de grande público, né? Eu acho que o Gelson tocou um ponto muito importante quando ele diz que as ideias do movimento transhumanista, elas já começam a permear pela sociedade, mesmo sem ela perceber. Como? Ora, através de filmes de ficção científica, né, e literatura, através de uma série de coisas, né, como, por exemplo, todo esse mundo das redes sociais, e tudo acontece meio que sem perceber, mas já se criou uma espécie de imaginário que ofereceu uma certa familiaridade com a temática que está em jogo com o transhumanismo, né? Por exemplo, robôs que têm inteligência equivalente ou superior à dos seres humanos, por exemplo, né? Clonagem, que aparece o tempo todo, figuras com certos poderes intelectuais mais avançados em função de certas drogas, né? Então, tudo isso é parte de um ideal que já vai meio que permeando toda a esfera da sociedade sem que ela perceba. É claro que existe uma espécie de caricatura que também vai sendo construída, né? E eu acho que os transhumanistas, em boa medida, acabam recebendo uma certa visão caricatural quando fazem propostas assim muito extravagantes, como, por exemplo, os borganismos, né? Ou seja, você fazer o download das suas informações cerebrais na rede de computadores. Isso é uma ideia que realmente é bastante extravagante, né? Então, quando você ouve uma coisa dessa, você fala assim, bom, será que esse cara realmente está falando sério? Não é possível, né? Até do ponto de vista não só ser factível ou não, mas do próprio desejo em si, né? Assim, que tipo de desejo extravagante é trocar a sua existência corporal, carnal, em todos os sentidos que a palavra carnal possui, né, por uma vida nas redes sociais, na rede online, né? Então, assim, parece extravagante, mas, por outro lado, apesar dessas coisas extravagantes que aparecem, existem coisas muito factíveis e muito presentes que já permeiam o imaginário do grande público, né? Mesmo sem que esse grande público perceba.
né? E eu acho que, do ponto de vista sociológico, é isso que interessa. Como essas ideias transhumanistas elas acabam tendo um poder, né? Como elas conseguem mudar a mentalidade das pessoas, tá? E o Heidegger coloca isso em termos também conceituais extravagantes quando ele fala do desvelamento do ser, né? Quando ele fala que a técnica, a essência da técnica é um desvelamento. Quando ele fala que a essência da técnica é o desvelamento do ser, ele está falando assim, olha, é uma mudança, é uma certa mentalidade com a qual a pessoa opera, né? Então, a técnica ela domina na medida em que ela opera numa modificação da mentalidade. E exatamente esse tipo de vamos dizer assim, modificação do imaginário, isso é muito forte, né? Isso é muito forte. Isso para não falar, por exemplo, daquilo que eu já havia comentado no início, a respeito das redes sociais. Eu acho que cada vez mais é preciso estar atento nas redes sociais, porque o mundo se tornou uma espécie de grande rede social conectada sem fio e numa velocidade ultra rápida, né? Então, e tudo isso opera via inteligência artificial. Então, acho que do ponto de vista sociológico é muito importante. De fato, existe uma espécie de, vamos dizer assim, negação, né? Uma espécie de caricatura e, portanto, uma certa resistência, como se os transhumanistas aparecessem como seres extravagantes e que não mereciam ser levados a sério. Mas, por outro lado, eles têm uma grande influência já, do ponto de vista até político, e inclusive dentro das academias, com recurso financeiro elevadíssimo, né? Você imagina que a pesquisa, por exemplo, voltada para a extensão da vida, prolongamento da vida, ela, vamos dizer assim, ela recebe milhões e milhões de financiamento, tá? Não é pouca coisa, não. Então, bom, por um lado, de fato, tem uma espécie de caricatura, mas por outro lado, é preciso perceber que não só as ideias já estão permeando o imaginário, modificando inclusive a mentalidade das pessoas, sem que elas percebam, como, de fato, existem pessoas muito sérias e que determinam o rumo das coisas, né? Então, por exemplo, quando você vê que uma das propagandas do livro Superinteligência, do Nick Bostrom, é o comentário do Elon Musk e o comentário do Bill Gates, você vê que a coisa não é tão... não está passando tão despercebida assim, né? É legal isso, viu? É legal isso que o Ed falou. E sabe que outra versão dessa coisa, né, do investimento altíssimo e tal, tem a ver com precisamente o seguinte, no meu ponto de vista. Se a gente pensar, tudo isso, ou boa parte desse discurso, tem a ver com o que eles chamam de aumento da performance, né? Esse aumento da performance. E se a gente pensar como o mundo, isso que o Wendel falou, cada vez mais conectado, né? Priscila trabalha com isso, sabe melhor que eu, né? De como essas coisas influenciam diretamente a vida das pessoas, reorganizam o modo como a gente trabalha, como a gente estuda, como a gente, sabe, faz sexo, como a gente escreve livro, tudo, gente, tudo da nossa vida vem sendo impactado por essa lógica, por esse modo de organizar, por esse grande evento da tecnologia de informação, que não é uma coisa isolada. É bom lembrar da convergência tecnológica, ou seja, essa tecnologia dos computadores, a cibernética, ela possibilitou um mapeamento genético. Se não fosse computadores, não teria isso. A redescoberta do mundo da vida, né, transgenia, tudo isso só é possível porque a biotecnologia conta com a infotecnologia, né, e com a nanotecnologia, enfim, as ciências cognitivas, essas 4 áreas do saber. Então, isso tudo é muito importante. Agora, esse aumento da performance tem, no fim,
digamos assim, ou esconde uma intenção que é transformar todo mundo em gente mais produtiva. Ou seja, do ponto de vista do sistema capitalista, nós estamos falando de gente que vai, por exemplo, trabalhar agora em novas empresas, quer dizer, cada vez mais a nossa sociedade, o trabalho intelectual, por exemplo, tem mais valor, ou é mais comum do que o trabalho manual, né? Porque tudo é máquina. Hoje, até o agricultor, ele tem que saber lidar com a máquina, com o trator que está conectado com não sei o quê, porque finalmente o agro é pop, né? E o agro é tech, esse tipo de coisa. Quer dizer, esse discurso faz com que a gente esteja numa realidade que tudo é para você trabalhar cada vez mais com a mente, né? Sabendo lidar com essas tecnologias. E, para isso, por exemplo, nós precisamos aprender a controlar nossa mente, nós precisamos potencializar nossa mente, nós precisamos aumentar a memória, por exemplo, a capacidade de memória, de leitura de algoritmos, de leitura de dados. A gente precisa, por exemplo, controlar emoções, porque, finalmente, se você vai trabalhar numa coisa que exige muito a tua cabeça, é diferente de você erguer uma parede com uma colher e um cimento, né? E um tijolo. Ali você pode estar com um drama afetivo terrível, tua mulher, teu marido te deixou, e você mesmo assim está lá construindo um muro. Eu sempre digo que nós, filósofos, gente, se alguém namora, não deixe, né? Se alguém namora um filósofo, nunca largue esse filósofo, porque é uma tragédia para o filósofo. Ele não faz mais nada da vida se ele tiver uma crise afetiva, né? Porque quem lida com o pensamento, ele não pode ter nenhum atrapalho, né? Então tenha dó do coitado, né? Faz as coisas com jeito, porque é uma tragédia. E diferente para o pedreiro, não quero dizer que o pedreiro sofre menos, eu quero dizer que o pedreiro... Kleber, que o pedreiro, ele não é que ele não sabe, mas é que ele consegue erguer o muro, entende? Com um pouquinho de fé e de força, ele vai lá e ergue o muro. Agora a gente não tem jeito. Por quê? Porque o trabalho intelectual, ele precisa do controle das emoções. Então, só um dado para mostrar que todo esse discurso tem, no fim, também por trás essa ideia de que precisamos controlar as emoções, precisamos potencializar a nossa inteligência e tal, porque, no fim, a gente precisa de gente mais produtiva, e onde é que a gente vai produzir mais? É nesse mundo aí das máquinas, enfim, da tecnologia, e assim por diante. Então, essa é uma primeira coisa. E segundo, Priscila, o que você disse sobre a Hannah Arendt, estou plenamente de acordo, a gente precisava ler melhor, eu acho que a Hannah Arendt, sobre esse viés da tecnologia, né, a condição humana e outros textos todos, tem muito, muito disso, né, e eu acho que sim, o cristianismo é uma espécie de alguma forma, de reflexo dessa situação, né? Um certo cristianismo, porque também daí a gente pode dizer que o cristianismo mais contemporâneo, né, principalmente latino-americano, a gente fala, por exemplo, da teologia da libertação, esse tipo de coisa, fez uma espécie de redefinição dessas posições, mas o cristianismo mais tradicional, que bebeu na fonte, como mostrou bem o Jonas, do gnosticismo, é um cristianismo dualista, de fuga do mundo, de negação da vida, né? E aí o Nietzsche, eu acho que tem toda a razão na crítica que ele faz, porque, no fim, se tratou não de ajudar a gente a viver melhor com o que a gente é, mas justamente criar uma situação de frustração. Só que a diferença agora, no meu ponto de vista, em relação ao que o Nietzsche tinha dito, é que agora não é mais só frustração, porque a gente tinha ou tem agora condições de fazer alguma coisa de fato, porque, por enquanto, a gente dizia... não posso me deixar afetar pelas emoções, ou não, eu tenho que ser igual a Deus, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que lembrar tudo, eu tenho que não sei o quê. E a gente nunca conseguia, isso gerava frustração, né? O mal-estar na gente por causa disso. Agora nós podemos, agora está aí a tecnologia, pelo menos, fazendo ofertas, fazendo promessas, né? Isso mesmo, Priscila, Nobel para o CRISPR é um exemplo, né, de como essas coisas vão de bem, né, de vento em popa, né? Sim, o CRISP é talvez eu não sei se todo mundo sabe exatamente o que é o CRISP, eu não sei exatamente o que é o CRISP, mas nós temos aqui várias pessoas que podem nos esclarecer se eu disser alguma bobagem. Mas o CRISP, ele casa, né, técnicas de laboratório, de bancada, com metodologias informacionais, computacionais, bastante acessíveis, baratas, né, um código aberto, e que faz um mapeamento altamente eficiente do genoma, né. Então, ele tem uma série de questões, por exemplo, do ponto de vista da tecnologia da informação, que é onde eu entendo mais, que são incríveis, né.
e que levam isso para a bancada. Então, é um pouco dessas minhas preocupações também, né? É uma acessibilidade em que, ao mesmo tempo, quando a gente vai pensando em outros usos que já foram feitos, a gente vai tendo... quem tem essas preocupações com ética, com política, a gente vai ficando também um pouco angustiada, né, com as possibilidades que uma técnica como o CRISPR pode ter, né? Enfim, o Fabrício está inscrito, e depois o Bernardo Bento. Bom, eu ficaria só no agradecimento, mas eu quero fazer somente uma pergunta, porque, ou seja, já agradecendo a palestra que vocês nos trouxeram, né? Ela me suscitou muitas coisas, né? Mas tem uma questão específica que eu queria colocar, e aí trazendo um pouco para a sociologia também, porque vocês também trouxeram muitas questões que a sociologia tem tratado hoje, principalmente através de uma área que especificamente monitora o que se chama de imaginários sociotécnicos, e a ideia de que esses imaginários, na verdade, são... na verdade, de construções não somente fictícias sobre o mundo, mas são ficções, vamos dizer, entre aspas, que impactam realmente na construção do mundo. Então, ou seja, são tipos de construção do presente que impera sobre o futuro, né? Ou seja, a nossa capacidade de imaginar o futuro é uma forma também de construir o futuro. Mas a minha questão é outra, né? Se a gente pensa a maneira como a sociedade capitalista se estrutura, ela tem um elemento eugênico muito, muito característico internamente. Então, quando a gente pensa em transhumanismo, a gente está pensando, claro, como disse o Gelson, nesse ser mais capaz, mais produtivo, com maior capacidade de memória, etc. Esse ser, né, que vem à mente, ele se coloca em contraposição a outros seres, né, e que têm menos memória e que possivelmente não são capazes de determinadas atividades. Então, de alguma forma, isso a Dana Haraway coloca também, uma nova maneira de reconfigurar as relações de classe na sociedade capitalista, entre aqueles que são mais produtivos e, portanto, mais dignos de trabalho, e aqueles menos produtivos, né, e que, portanto, somente obsolescência seria o seu destino, né? A pergunta que eu faço é o seguinte: será que a gente pode ler isso a partir, por exemplo, de um termo como eugenia 2.0? Né? Ou seja, será que faz sentido pensar isso? Ou seja, o transhumanismo é uma forma de eugenia 2.0? Existe, num texto anterior, que foi publicado inclusive na Aurora, eu trabalhei algumas questões relacionadas à alteração da natureza humana e de que forma isso seria possível, né? E uma dessas, vamos dizer assim, tentativas de demonstração de como a natureza humana pode ser alterada foi oferecida por um autor americano chamado Eric Allier, se não me falha a memória. E o ponto é que quando você pensa em natureza, de um ponto de vista biológico, você está falando de um conceito populacional, né? Então, para que exista uma alteração, não basta que apenas um indivíduo tenha o seu código genético alterado, né? Você tem que ter isso expresso numa população inteira. E esse autor, ele faz uma espécie de experimento mental, uma tentativa de pensar como isso seria possível. E eu acho que ele conseguiu oferecer uma ideia muito boa a respeito de como isso poderia acontecer. Porque, por exemplo, se você faz a manipulação genética em indivíduos que claramente têm um poder aquisitivo mais elevado, né, então podem pagar por esses tipos de recursos técnicos, e esses indivíduos, por exemplo, conseguem alterar o tipo de extensão de vida que eles possuem, vivendo 300, 400, 500 anos, né? Se essas pessoas também conseguem manipular geneticamente os seus filhos, e esses filhos, por exemplo, acabam
tendo um melhor desempenho físico, intelectual, etc., é muito provável que pessoas imortais e superinteligentes tenham, no mínimo, dificuldade de se misturar ou de se relacionar com pobres mortais não inteligentes, né, do ponto de vista. E o que ele tira dessa realidade é que um fenômeno que é um fenômeno, por exemplo, tratado no processo de seleção natural é o de isolamento geográfico, né? Então, pessoas imortais e superinteligentes acabam se isolando geograficamente e esse isolamento, desse isolamento, melhor dizendo, resulta aquilo que em biologia a gente chama de especiação, né? Uma espécie ela é resultado de um processo de isolamento geográfico que tem como base uma mudança do próprio, vamos dizer, da estrutura genética que permite a um indivíduo viver de tal e tal modo. Então, veja, é claro que um processo como esse é um processo extremamente danoso do ponto de vista social, né? Porque você realmente tem uma segregação brutal, ao ponto de você realmente conseguir diferenciar os ricos e mortais, né, dos pobres mortais, por exemplo, né? Então, esses tipos de consequências sociais que podem surgir com essa, vamos dizer assim, diferença de acesso aos processos técnicos, ela é um caso a se pensar de maneira muito séria, né? E o fato é que, por exemplo, esse financiamento todo que vem, especialmente da área privada, para certos desenvolvimentos de tecnologia, eles não vão ficar disponíveis, vamos dizer assim, como um SUS. Né? Eles vão ficar disponíveis para certas pessoas privilegiadas que têm acesso, que têm recursos, especialmente, para poder pagar esse tipo de procedimento. Né? Então, eu acho que o problema social e de justiça que técnicas desse tipo levantam precisam ser pensadas de maneira muito, muito séria. Só queria acrescentar, Wendel, que tem ainda a questão de gente que não vai querer acessar ainda, né? Você pode ter duas classes, quer dizer, não só um problema de eu não posso pagar, mas também uma outra classe que é assim, eu não quero usar, eu não quero viver eternamente, eu não quero, sei lá, acessar esse tipo de coisa. Então, de fato, eu acho que a gente está às vésperas aí, Fabrício, de uma nova, sei lá, um novo tipo de diferença, né, de classes, etc. E acho, sim, que tem aí elementos de eugenia 2.0, se você quiser, ou seja, uma espécie de atualização desses ideais eugênicos, né? E o Wendel entende melhor que eu disso. Eu deixei no chat o número da Aurora sobre transhumanismo e inteligência artificial. Vale muito a pena para quem se interessa pelo tema dar uma olhada. Muitos artigos instigantes, inclusive do professor Wendel. E aliás, aí, organizado, viu, Priscila, pelo Kleber, que está aqui, só para registrar. O Kleber que está participando. Verdade, organizado pelo Kleber, não podemos esquecer disso. Eu não sei como que está o horário de vocês, a gente ainda tem espaço, nós temos 2 inscritos, o Bernardo e o professor Natan, a gente ainda tem espaço para os comentários e perguntas deles? Podemos fazer então? Aí 19h30, mas está tranquilo, até lá eu posso ficar. Perfeito, então. Sem problemas, Wendel? Pode ser? Tranquilo. Podemos. Então, Bernardo, Bernardo? Será que o Bernardo... Bernardo? Bernardo, você está aí? Enquanto o Bernardo não chega, professor Natan. Ele está abrindo e fechando o microfone, talvez esteja com algum tipo de problema. Enquanto eu resolvo com o Bernardo, professor Natan? Tá bom, obrigado aí, Priscila, pela janelinha para a gente comentar. Muito bom espaço, gente, um prazer estar ouvindo vocês aqui, né? Já conheço, né, vocês de textos, a gente nunca interagiu,
Só para localizar de onde eu falo, né? Eu sou biólogo de formação, biólogo molecular, e trabalho com bioética já, né, há quase 2 décadas. Estou ficando velho já. Enfim, eu vou fazer uma provocação para vocês, mas é até para a gente pensar, né, alguns elementos que afetam o nosso cotidiano. Vocês citaram o exemplo aí de, né, há pouco, né, acho que foi o Wender que comentou sobre a questão, isso não vai chegar no SUS. Eu queria discordar um pouquinho, né? Vou dar um exemplo concreto aqui. Talvez a gente dialogue muito, né, quando a gente está escrevendo sobre transhumanismo ou lendo os autores, né, com talvez esses transhumanistas de fronteira, quer dizer, esses caras que estão no limiar da imaginação, né, desse aspecto criativo, né, futurista, talvez, né, do transhumanismo. Só que como biólogo molecular, como geneticista, né, eu trago uma realidade um pouco diferente, né, para vocês, que é a seguinte: a parte das tecnologias, citaram a Haraway ainda há pouco, né? Então, parte dessa estrutura de ciborgue, né, dessa ubiquidade do ciborgue, ela está presente no cotidiano, né, da genética. A gente tem tecnologias restauradoras, normalizadoras, reconfiguradoras e melhoradoras sendo aplicadas no cotidiano dos pacientes, por exemplo, de doenças genéticas. Citaram CRISPR, né, ainda há pouco, como uma tecnologia, mas tem uma série de outras tecnologias que estão batendo as portas, por exemplo, da CONEP, né? Tá a Cristiane, tá Camilo aí, o pessoal da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa que está aqui, né, com a gente, da CONITEC, que é um outro órgão do Ministério da Saúde que faz avaliação de tecnologias e avaliação para incorporação dentro do sistema de saúde brasileiro. Então, assim, invariavelmente, né, o que acontece? Essas tecnologias de ponta, elas são produzidas por startups, né, por laboratórios pequenos, são extremamente inovadoras, então, assim, estão lá na beira da imaginação, né, só que são aplicáveis imediatamente ao cotidiano dessas pessoas. Então, por exemplo, tem uma tecnologia que está sendo avaliada nesse momento pelo Sistema Único de Saúde, que custa aí a bagatela de 4 milhões de reais por ano, né, 4 milhões de dólares por ano por paciente, e elas são curativas, elas curam condições genéticas. Então, tem uma faceta, né, para concluir minha ideia aqui, tem uma faceta muito concreta, né, da ideologia transhumanista que chega nos nossos cotidianos, né, e chega de 2 formas, né. A primeira forma talvez seja a dos meios de produção. Vou lembrar aqui o Andrew Finberg, a Priscila eu sei que conhece, imagino que vocês também, né? Então, assim, a gente às vezes assume uma postura axiológica neutra em relação às tecnologias, só que a gente tem que lembrar que essas tecnologias estão sendo produzidas dentro do seio de um conjunto de interesses. E aí isso gera, né, uma série de contrastes. Para terminar, né, dentro do SUS especificamente, né, dentro do Sistema Único de Saúde. Então, imagine, eu tenho uma tecnologia de 4 milhões de dólares por ano por paciente, curativa. Os pacientes vão começar a demandar isso porque cura a doença dos filhos, né, dessas pessoas, tá? E já, né, estão demandando isso para ontem, porque a cada segundo em que as pessoas não têm acesso a essas tecnologias, os filhos ficam com sequelas. Então, assim, não achem vocês, né, que essas tecnologias não vão chegar aos nossos cotidianos muito rápido, porque elas já estão presentes há quase 20 anos. Então, a gente já tem acesso pleno, por exemplo, a sequenciamento de DNA. Você manda o seu kitzinho de bochecha para sei lá onde e o cara te sequencia e guarda esses dados. E o que ele faz com essas informações? Onde isso transita? Então, né, na saúde, principalmente, né, tem essa faceta fortíssima, tá, do impacto concreto mesmo, né, disso que a gente acha que é sci-fi, mas que está batendo as nossas portas e batendo com força. Então, no caso do Brasil, a gente está falando aí algo em torno de 4, 6% da população brasileira que vão começar a demandar essas tecnologias que estão sendo produzidas nesses grandes centros de inteligência transhumanista. Então era isso, era um comentário, uma provocação aí para vocês. Obrigado, gente. Assim, eu acho que existem 2 coisas. Eu concordo com você, eu acho que é importante seu comentário, e às vezes aquilo que eu falei de maneira assim um pouco muito rápida e até
visando mais uma espécie de provocação do que propriamente falando da realidade do SUS, pode ser tomado de uma forma um pouco crítica, como você tomou, como também é preciso destacar o seguinte: quando a gente está falando de sequenciamento genético, isso é uma coisa e tem aplicações no campo da saúde. Agora, quando a gente fala também de manipulação genética propriamente, por exemplo, como ocorreu com os irmãos, aqueles irmãos na China, e quando a gente fala de técnicas como, por exemplo, prolongamento da vida, a gente ainda está falando de coisas ainda não completamente domináveis, né? E que tem uma controvérsia muito grande em torno delas. Então, eu acho que são tipos de tecnologias um pouco distintas. A gente poderia até acrescentar aqui o fato da existência dos biohackers, né? Então, cada vez mais esses tipos de tecnologia de edição de DNA eles estão se tornando cada vez mais acessíveis a pessoas que inclusive não fazem nem parte de laboratórios muito importantes, né? No Netflix, inclusive, tem até uma série comentando a respeito desses biohacks. Mas outra coisa são tecnologias um pouco mais controversas, por assim dizer, né? Como, por exemplo, manipulação genética visando a alteração não apenas do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista do melhoramento mesmo, né? Tanto em termos de performance, como até, por exemplo, em termos de prolongamento da existência humana. É claro que, num longo prazo, você pode até pensar que esses tipos de tecnologias mais avançadas, elas podem chegar ao público, né? Ao grande público. Mas não me parece de maneira nenhuma. Por exemplo, você falou desses tipos de tecnologia que já estão ali bem presentes no cotidiano atual, mas, por exemplo, seleção de cor de olho, isso já está acessível no SUS? Não está. Então, assim, eu acho que são, assim, a fronteira de fato bastante nebulosa, mas existem diferenças bastante razoáveis a se considerar aí no tipo de tecnologia que eu comentei e o que você traz, e eu acho até importante saber dessa realidade atual, que para mim era desconhecida, mas eu acho que são coisas um pouco distintas. Patrícia, Priscila, desculpa, eu tenho 4 minutos, então eu vou rapidamente só queria comentar, porque o Natan, enfim, obrigado pela questão, é bem interessante ouvir gente que está aí, de fato, né, na frente dessa realidade, é muito legal. Eu também concordo com o Andy, e o Lucas aqui colocou que eu ia responder, né, essa famosa distinção entre a terapia e o melhoramento, entre cura e melhoramento, né, ou terapia de cura e terapia do melhoramento, de aprimoramento. Eu acho isso bem importante também, porque eu acho assim, claro, tem níveis e níveis nesse assunto todo, né? Se é que é possível dizer que tal nível de coisas é mais ou menos perigoso do que outro. O fato é que a gente podia dizer o que foi até hoje o papel da medicina. Foi curar. E curar, o Jonas define isso bem, né? Eu acho muito legal, ele diz curar é devolver um ser para o seu estado natural. A doença é considerada como uma espécie sei lá, de crise do processo natural de um ser. Então, por exemplo, seria devolver o ser para o seu processo de envelhecimento e morte, por exemplo, que é natural. Envelhecer é natural. Agora, quando você diz, eu não quero mais devolver, não quero mais curar, eu quero agora já fazer com que ele não envelheça mais. Aí eu já estou num outro nível, que é o nível que talvez aqui nós estamos comentando, que a gente chama de transhumanismo. Quer dizer, eu acho que o transhumanismo está nesse, vamos dizer assim, nesse extremo, que não é mais uma terapia de cura, mas é uma terapia justamente de melhoramento, de colocar, o desenvolver e dar poderes que eles ultrapassam em muito aquilo que a gente viu até agora em termos de cura. Agora, é óbvio que, embora essas coisas sejam vamos dizer assim, muito caras, e a gente disse aqui, né, tem toda essa questão, mas eu acho que sim, com o tempo, provavelmente as coisas vão
se o SUS existir, né, gente, se houver esta coisa, ou se isso tudo vai virar lenda, quem sabe no futuro a gente tenha, sei lá, não necessariamente como o Wendel, pegar o exemplo do Wendel, que a gente vai escolher a cor do olho, mas talvez a cor do olho daqui para frente, com o aquecimento global, passe a ser um elemento importante na vida das pessoas, porque talvez olhos claros não vão se adaptar bem ao calor, sei lá, estou jogando aqui um exemplo bobo, só para dizer, quem sabe isso possa ser alguma coisa importante do ponto de vista do futuro, e o desenho do ser humano do futuro vai passar por isso. Então, quem sabe algumas dessas coisas cheguem, né, sei lá, ao grande público, ou seja acessível. A gente tem agora, você quer, por exemplo, pegar um genes do teu cachorro que morreu e mandar para os Estados Unidos e fazer um novo cachorro igualzinho, um clone, dá para fazer, qualquer um faz, basta ter 5 mil libras, que na época eu estava na Inglaterra quando eu fiz esse cálculo. Então, quer dizer, você tem isso já mais ou menos, mas ainda continua, né, com limite financeiro. Priscila, eu lamento muito, vou ter que sair. Eu queria dizer que a gente está ali com o livro, eu coloquei a propaganda ali, né? Wendel, a gente recebeu um patrocínio da CAPES para um projeto, então a gente está vendendo o livro, na verdade, só pelo preço do frete, assim, tá? Então, quem quiser ter acesso ao livro, pode mandar um e-mail para mim ou para o Wendel, coloquei o meu ali só por causa de que eu estou aqui com a maior parte dos livros comigo, mas podem solicitar, a gente manda pelo correio, vocês fazem um depósito, é realmente um valor simbólico só para o frete, porque o negócio é fazer as pessoas terem acesso a esse debate todo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar do livro, quem puder folheá-lo. Então, eu lamento, vou ter que sair, tá bom? Porque eu tenho uma aula agora na graduação da PUC e isso é inadiável. Muito obrigada, Gelson. Muito obrigado, Gelson. Já te enviei e-mail, hein, para comprar o livro. Tá bom, já respondo. Obrigado. Até mais, Wendel, a gente se fala. Tchau, tchau, um abraço. Tchau. Bom, gente, eu queria agradecer a presença do professor Wendel também, a presença de todo mundo, o debate. Infelizmente, o Bernardo não conseguiu fazer a pergunta dele, mas a gente vai enviar a pergunta para os professores e estabelecer a comunicação. É uma pergunta muito interessante sobre a relação entre transhumanismo e direitos humanos, né? Então, daria talvez uma tese a pergunta do Bernardo. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para respondê-lo aqui, mas a gente faz a ponte entre eles, os professores. Agradecer demais a presença de todo mundo, mais uma vez, Fabrício, Wendel e todas as pessoas que estiveram aqui presentes. Tchau, tchau. Um grande abraço. Obrigado. Muito tchau, obrigado, Wendel, pela presença e obrigado a todos e a todas que prestigiaram o evento do Tatai. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau.